O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, ouvimos o famoso episódio no qual Jesus caminha sobre a água. O padre vai precisar da ajuda dos pais, que acho que, infelizmente, as crianças dessa vez não estão ajudando. Se fosse possível dar uma volta com a criança ali na calçada, a pastoral da acolhida, por favor, nos ajude, para que nós possamos rezar. Eu agradeço a compreensão dos pais. O evangelho que nós ouvimos é o famoso episódio no qual Jesus caminha sobre a água. O texto, infelizmente, é pouco conhecido de nós nos detalhes, mas Mateus faz questão de dizer que Jesus rezou. Sim, ele envia os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia aquelas multidões que haviam participado da multiplicação dos pães. E encontrando os discípulos, Jesus os encontra
no meio de uma tempestade. O vento era contrário e Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. Louvado seja nosso Senhor Jesus.